Vamos lá. Seja bem-vinda Bora. primeiro. Obrigada aí por ter aceitado esse convite. Outro dia eu estava com você, hoje Obrigada, você. amor. E assim nós vamos trazendo informação, né, para essas mamães aí que querem aprender mais. Tem papais também, às vezes, né, que querem aprender também. É, Então, queria que você se apresentasse um pouquinho aí, contar para as meninas que estão aqui, pedir para elas colocarem quem está gestante, quem está com bebê já, para a gente ter uma noção aí. então, minha gente, eu sou a Simone, eu sou personal organizer, né? Sou especializada em organização. E no Mãe de Cabo a Rabo, eu trato dessa questão de organização de vários lugares, mas principalmente do ponto de vista de organização da gestação como um todo, né? Do que você precisa se preocupar do momento que você tem o positivo até o nascimento do bebê. Quando a gente fala sobre organização junto com gestação, muitas vezes a gente pensa apenas no enxoval, apenas na cômoda, apenas no quarto, né? E é toda uma questão de vários outros detalhes que precisam ser organizados durante esse tempo aí da jornada, né? Da gestação, durante a espera, né? Então a gente está falando de organização do ponto de vista de saúde, né? Os médicos, os profissionais que vão estar com a gente, né? Antes, durante e depois da gestação, a organização da sua casa, a organização da vida do seu pet, por exemplo, se você tem animal de estimação. Então, são uma série de questões, todas voltadas para a organização, que a gente trata lá no Mãe de Cabo a Rabo, né? Legal. Inclusive, para amamentar, né, Thaís, a gente também precisa se organizar. A gente precisa ter o conhecimento, né, ter o máximo de informação possível e também ter organização para que esse momento seja fluido, né, para ele acontecer de uma maneira mais tranquila, Sim, isso aí, com certeza. né? Todo, sempre quando a gente se organiza, dá certo, né? Assim, a gente está preparado, Dá. plano A, tem plano B, e tudo na vida a gente precisa disso. Né? Às vezes desanda um pouquinho, mas faz parte. E Uhum, informar, a gente entender que tem o plano A, que tem o plano B, e se né, algo se desorganizar ali, a gente já tem um outro pensamento, uma outra organização aí. exatamente. Simone, que eu ia falar? Perdão. Vamos falar um pouquinho sobre a importância aí, né, de se planejar para amamentação. Você já falou agora, mas você quer falar também sobre a sua experiência como mãe? Como é que foi? Eu sou mãe de duas meninas. Eu tenho a Manuela de 4 anos e a Helena de 2 anos e 3 meses. Então elas são pequenas ainda. É, eu sinceramente, Thaís, eu não tenho. Eu amamentei pouquíssimo tempo. As minhas filhas, as minhas duas filhas, elas mamaram por no máximo 2 meses. E eu te confesso que eu não tenho traumas da amamentação. Eu passei por todas aquelas questões que eu gosto sempre de falar que são, na verdade, mais comuns do que exceções, né? Que acontece. Então, o peito às vezes ferido, às vezes uma dificuldade aqui, outra ali de uma pega, né, correta, às vezes aquele momento da pojadura que vem e pode ser que você não tenha apoio, né? Eu tive muita sorte nessas questões. Mas você vê como a informação é importante, né? Eu tive a minha filha mais velha há apenas 4 anos, não tem muito tempo assim. E eu tive a oportunidade de me informar, mas ainda assim eu não tive muito acesso a pessoas como você, por exemplo, né? Pessoas especializadas em apoiar as mães na amamentação. E hoje, depois que eu passei por tudo isso, ainda que eu não tenha ficado com nenhum grande trauma, né? Nada disso. Eu penso que se eu tivesse podido ter uma Thaís, por exemplo, comigo, na época que eu estava amamentando, ainda seria muito mais tranquilo. Eu confesso, né, sendo totalmente transparente, quem está comigo lá no Mãe de Cabo a Rabo e quem for para lá depois dessa live aqui para conhecer o meu trabalho, vai identificar uma clareza na comunicação, né? Eu, de fato, não trato essas questões da maternidade como Fantástico Mundo de Bob. Eu gosto, sim, de colocar na mesa a realidade nua e crua,
né? Então, sobre a amamentação, que é o que a gente está falando, muito provavelmente, se eu tivesse tido um apoio mais próximo, né, alguém realmente especializado nisso, talvez eu tivesse amamentado por mais tempo, sabe? Então, talvez porque a gente nunca vai saber, né? Já passou. Mas hoje, ainda que eu não tenha tido esse apoio de uma profissional como a Thaís, para as minhas alunas, a gente tem curso lá, né, de organização da gestação, que é o Enxoval Descomplicado, eu sempre recomendo para minhas alunas que você já se organize, né, antecipadamente, antes do seu bebê nascer, já procure uma profissional como essa, já entenda como é que é o trabalho, já veja quanto é que custa, como é que funciona a agenda, se essa pessoa vai estar disponível quando você tiver o bebê, porque pode parecer um supérfluo, sabe, na gestação. Ah, não, mas a gente, se a gente é mãe, logo a gente amamenta, é tudo muito tranquilo. Todas as fotos que eu vejo de mães amamentando, né? Aquelas caras sorrindo. Eu não conheço uma mãe na primeira semana, pelo menos, de amamentação que faça uma cara daquela. Sim. Não é fácil, é um negócio complicado mesmo. Tá todo mundo aprendendo. Aquele bebê que acabou de chegar no mundo, né? Aquela mãe que acabou de se tornar mãe. Não é simples, não é tão intuitivo, né? Como as pessoas querem que a gente acredite, né, Thaís? Sim. E o que você falou aí no início, né? De ai, o que a gente vê muito que acontece, infelizmente, né, Simone, de tantas pessoas machucarem o peito e às vezes isso desestimula, né, a amamentação. Porque o peito fica machucado, sangra, dói Dói. fácil, né? Então, assim, só puxando isso que você acabou de falar, da minha maratona da amamentação, que eu tô falando aí a semana toda também. Uhum. Trazendo sempre para as minhas seguidoras no meu canal. E aí, na semana da amamentação, que o link tá lá na bio, gente, se inscreva, aproveito para falar aqui, que é isso para a gente aprender uma forma mais tranquila da gente ajudar esse bebê também. Eu tenho falado isso, Exato. recebi uma mensagem de uma mãe que ficou na minha cabeça, falou assim, eu botei a caixinha, né? Qual é a sua maior dificuldade na amamentação? E ela falou, meu bebê não saber sugar e eu não saber ensinar. Então, olha o desespero dessa mãe. E eu recebo mensagem todos os dias. Ai, meu Deus, eu não sei como que eu faço para ajudar meu bebê. E essa é a importância da gente se informar, da gente se organizar, né? O que você falou mesmo, hoje, Exatamente. Natal, gestante, e eles falaram isso, ai, a gente começou a escutar tanta gente falando assim, ai, se organiza, vai atrás de uma consultora, vai atrás de alguém capacitado para te ajudar. E ela falou, olha, se as pessoas estão falando, eu acho que eu preciso, né? Então, Isso. o que eu vou trazer na maratona é exatamente isso. É pra gente se capacitar e saber o básico, a teoria, para que não tenha esses problemas que a gente vê por aí, né? De machucar, pra gente não passar por isso, que é o que a gente não quer. Essa sua maratona, Thaís, ela é muito rica, porque tudo que a gente possa ter de informação sobre a amamentação, eu ainda acho que é pouco. Por exemplo, então eu vou ter a informação que a Thaís está me passando na maratona, a maratona está super rica, vai ter muita gente legal falando na maratona e tal. Você vai ter muita informação, você vai absorver muita coisa, mas na hora do vamos ver, nada substitui uma abençoada igual essa daqui do nosso lado. Agora, a informação é tão importante, porque olha só, deixa eu falar da minha experiência em relação a isso. Quando eu tive a apojadura, né, que a Thaís já falou disso aqui algumas vezes, eu sei que tem conteúdo sobre isso na página, né, no canal dela, mas que é aquele momento que o leite vem forte, né, que o leite vem de uma vez, o meu peito ficou quadrado, ele ficou uma caixinha de leite mesmo. E aquilo não me desesperou, porque eu sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. Então doía, estava quente no lugar, estava uma produção de leite louca, mas eu sabia o que estava acontecendo. Isso me eximou de ter uma profissional do meu lado, né? Para mim foi importante. Mas a informação me trouxe tranquilidade e equilíbrio para aquele momento que eu estava vivendo. Não foi uma coisa, puta que pariu, o que está acontecendo com o meu peito, né?
Eu sabia o que estava rolando. Então, gente, informação é isso que traz o protagonismo para a gestante, né, Thaís? Quando a gente está falando de organização, e aí eu recebo lá no Mãe de Cabo a Rabo, ah, qual berço? Eu compro lixeira mágica ou pode ser lixeira comum? Isso ou aquilo. Eu falo, gente, informação é que te dá o poder de escolha. Então, quando você participa da maratona, quando você consome o conteúdo que a Thaís entrega aqui, isso é informação, isso te dá poder de dizer que preciso de uma consultora, quero uma doula, quero uma profissional do meu lado, já vou olhar isso, né? Já vou ver quanto é que custa, como é que é essa questão da agenda. Eu bato muito nessa tecla, minha gente, porque essas profissionais, elas não têm uma agenda livre. Tipo assim, treino perrengue, é só ligar para uma profissional que ela vai estar aqui daqui a meia hora. Não é assim que funciona. A agenda delas é Falou lotada e tudo. você precisa fazer uma reserva. Né? Sim. Então, isso faz parte da organização, e especificamente quando a gente está falando de amamentação, né, Thaís? É. Porque é Tô- disso que a gente está falando. Então, assim, você já tem que se informar. Onde que eu encontro essa pessoa? Porque eu não sei se todo mundo que está aqui é de Brasília vai ter acesso a Thaís, por exemplo, mas se você é de outra cidade, de outro estado, quem são as pessoas, quem são as melhores, né? Porque aqui a gente está falando com uma das melhores de Brasília. Mas então, É. quem é uma das melhores do seu estado? Quanto que custa? Como é que funciona a agenda dessa pessoa? E já deixa ali, ó, de stand-by, se você não tem certeza, né? Se você vai contratar o serviço de uma consultora, mas já se organize para isso. Perfeito. Falou Concorda, tudo. Tatá? Organização é tudo nessa vida. Vamos falar um pouquinho também, Simone, que a gente trouxe aqui, né, dos itens essenciais e puxando o gancho aí do que você está falando, né? É organizar, é ir atrás e saber preço das coisas, né? As coisas aí de amamentação são caras, né? Dependendo do que você quer. E a gente sai comprando tudo e chega. Nossa, já cansei de atender casal que. Agora não muito, né, com a pandemia, mas antes ia fazer enxoval nos Estados Unidos, e que chegava, menina me mostrava tanta coisa que eu ficava sem graça de falar assim, por quê? Não vai usar, não vai Não usar. tá. Então né, a gente vai ali de acordo com o casal. Olha, esse aqui você pode esperar mais um pouquinho, porque eu tenho que ser sincera também, não adianta a gente ficar, olha, compra isso, compra aquilo. A sua amiga às vezes usou e ela vai falar, nossa, compra, compra. Mas às vezes você não vai usar. Então a importância da gente trazer, você falou, organização de preço, principalmente, que eu acho que mexe muito, né, com a nossa cabeça, ainda mais gestante, você tem que comprar um monte de coisa, a fralda é caro, roupinha é caro, né? Então, da gente saber a importância aí de o que realmente é essencial, né, no enxoval aí em relação com a amamentação. Primeiro, vamos falar um pouquinho o que alguns itens que a gente não considera. Eu vou falar o meu também, a gente vai puxando junto e você fica à vontade também de falar com a sua experiência, né, como mãe, Uhum. também na sua profissão. Fica à vontade. E eu trouxe alguns objetos aqui, só pra gente. Alguns dos itens de enxoval. E a gente fala um pouquinho. A primeira é a bomba. Uhum. E aí, vamos falar um pouquinho da bomba, que é uma ansiedade de muitas mães. Recebo muita pergunta sobre isso. Como eu disse, gente, eu sou personal organizer, especializado em organização da gestação. Eu recebo sim muita pergunta: compro ou não compro bomba? Do ponto de vista de devo investir nisso, não devo para o meu enxoval e etc. E aí eu te falo sobre dois pontos de vista, né? Eu falo sobre o ponto de vista da profissional da organização e eu vou te falar sobre o ponto de vista da mãe. E aí a Thaís vai falar sobre o ponto de vista da profissional da amamentação. Então, qual é a resposta que eu sempre dou, Thaís? Se estiver errada, você não me condene. Eu digo, não gaste seu rico dinheirinho com bomba de amamentação, com bomba de ordenha, né? Não gaste. Por que não gaste? Eu usei muito. Ué, Simone, então tu tá louca, né? Você usou muito, tá falando pra não gastar? Calma. Eu usei muito porque, assim, eu parecia uma índia. Eu ficava com o peito de fora o tempo inteiro. Então, ou o menino tava mamando, ou eu tava ordenhando. Os peitos de fora o tempo inteiro. Eu usei muito. Só que o que acontece? Eu peguei emprestado. Então, antes de você investir nesse item, o que eu sempre falo para as minhas alunas?
Primeiro, lá na organização, você ainda está grávida, você nem sabe se você vai usar. Só que o que você vai fazer antes? Você vai verificar com a sua rede de apoio, suas amigas, sua família, sua irmã. Alguém tem bomba de leite? Ah, eu tenho. Então, fulana, deixa aí no stand-by, porque se eu precisar, eu vou pegar a sua emprestada, beleza? Beleza. Segunda opção, e foi essa a minha opção, tá? Eu peguei emprestada com uma amiga. Segunda opção, aqui em Brasília, pelo menos, já tem uma galera que aluga. E isso é uma opção legal, porque você não sabe quanto tempo você vai usar. Às vezes, você usou uma vez, não precisou mais e etc. E a terceira opção, sim, você parte para comprar, mas geralmente não precisa. Agora, uma coisa que para mim foi importante. Antes da bomba, eu aprendi a ordenhar manualmente. Porque você, às vezes, consegue resolver a questão, resolver uma mama cheia. Tem até uma palavra técnica para isso, né, Tatá? Drenar, mano? Quando tá muito cheio de leite, né? Aí, às vezes, com uma ordenha manual, você consegue dar uma aliviada e já bota o bebê para mamar e era isso, não precisa. A gente fala drenar a mama, né? Tirar um pouquinho do excesso. Pronto. Então é assim, gente, na ordem, tá? De uma forma muito prática. Primeira coisa, você tem que aprender a fazer manualmente. Mas como é que eu vou aprender isso se eu nem tive bebê? Tem os cursos de gestante, né? Que você faz antes do bebê nascer, que te ensinam isso, né? No meu Você pode até. falar do Ah curso. lá, ah lá, gente. Meu curso Né? é Então já tem curso para você fazer. Invista nisso. Você precisa aprender, tá? A gente tem muito caso de mastite aí de mãe que vai para o hospital tomar antibiótico porque às vezes ela não soube manipular a própria mama, porque dói para cacete. E aí às vezes a falta de conhecimento, você fala: "Não, não vou nem pegar, esse negócio dói muito". Investiu num curso, aprendeu a fazer isso, é o passo número 1. Depois, já olha na sua rede de apoio. Quem pode ter uma bomba dessa que possa te emprestar caso você precise. Terceiro, verifique se na sua cidade tem algum lugar que alugue. Né? E quarta opção e última, aí sim você compra se fosse em último caso. E aí mais uma pergunta que me fazem, Thaís, bomba elétrica ou bomba manual? Né? E aí eu vou falar do ponto de vista de mãe. Elétrica. Elétrica, elétrica, elétrica. Tá? Eu nem penso em manual. Porque o que acontece? Não, eu vou comprar manual mesmo, porque é mais baratinha. Né? Eu vou comprar e é mais. Só que é um negócio horroroso, difícil, é dolorido, não diz a que veio, não cumpre o seu papel. Então, assim, é o que eu tenho para dizer sobre bomba. Parei. ótimo. Eu acho que a palavra que eu queria dizer é que técnica a mama quando fica engurgitada, a Janine, ó, minha Isso! amiga, falou aí. Isso Eu achei mesmo. que a gente fazia depois, né, drenar. Mas a mama tá engurgitada, tá empedrada, né? Ingurgitada. A Janine me ajudou, obrigada. Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, né, ó, meu pensamento, Thaís, eu vejo que a bomba traz uma ansiedade muito grande para as mães. Nesse casal que eu fui hoje, ela já perguntou. E sempre perguntam. E aí eu logo pergunto: você já comprou? Porque também é aquele negócio, eu fico com dó, sabe? Assim, já comprei. Não, não vai usar, não. Não, alguma hora ela vai usar. Se você já comprou, Deixa você aí. tá. Só que eu digo que traz essa ansiedade é de querer usar, de assim, qual é a hora que eu vou usar? Qual é a hora que eu vou ver saindo 100 ml do meu peito? E não é assim, né? E às vezes também acaba que compra e ninguém te conta como usa, você começa a usar errado, a bomba encaixa errado, igual o bebê encaixa errado, ela vai te machucar, Machuca. né? Eu atendi uma paciente há pouco tempo, ela estava com um bebê de 7 dias, ela me mandou mensagem desesperada. Preciso da sua ajuda, nunca sinto minha mama vazia, tá sempre engurgitada. E tô com muita sensibilidade, muita dor no peito e tudo mais. Quando eu cheguei lá, ela tava no 7º dia. Gente, ó, às vezes dá certo, às vezes não, tá? Então tem gente que no 7º dia super consegue, não sei como é que você usou, Simone, mas ela estava no 7º dia de vida com a bebê, o corpo entendendo qual era a produção dela. Quando o bebê não tava no peito, ela tava com a bomba. E para esse, né, curto tempo aí de vida dela e do bebê, Pouco.
deixa muito sensível. E aí o corpo dela tava sempre com mama cheia. Então ela tava com Porque dor na estava mama. sendo estimulado o tempo todo, estimulada, estimulada, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que o tempo inteiro que a mama tava dura, ela tava com dor na mama, ela tava com dor no mamilo, né? Então, Ah, então aí foi uma hora que ela falou, ah, tá bom, eu entendi, vou guardar a bomba, eu não vou usar agora. Ótimo, pronto, ela é outra pessoa. Então eu vejo que a questão da bomba, então trazendo se é essencial ou não, o que eu percebi de você também não é essencial agora, nesse primeiro momento, vamos comprar. É o que você falou, aluga. Hoje tem muito grupos de mães, né, de condomínio, de onde for, aluga. E aí tenta entender qual é melhor, qual não é, né? Se a pessoa que usou gostou. E elétrica também, eu sou a favor da elétrica, porque a manual não é de Deus. Mas se você tiver, tem que usar e sabe dar certo, né? Não tem problema. isso. Então é isso, a questão da. E outra coisa que a gente trouxe também aqui hoje são os potes de armazenar. Você usou? Já pensou? Alguém já perguntou para você? Eu usei, eu usei pouco, porque olha só, gente, ainda que eu ordenhasse, não me saía 1 litro de leite cada vez que eu ordenhava. Às vezes eu ordenhava para sair 20 ml, 30 ml. Eu percebo hoje que a minha ordenha era muito mais por ansiedade, né, do que por necessidade. Então, às vezes eu achava assim, ah, Manu não tá tomando, não tá saindo leite direito. Aí eu ordenhava, saía 30 ml. Tá vendo? Eu sabia que não tava saindo leite. E virava aquela loucura de meu Deus. Então, E olha esse só. Aí o que que acontece? Eu usei sim, eu comprei uns potinhos. E aí, antes de eu falar dos potinhos, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu trago muito para as minhas alunas. Muita coisa do seu enxoval e muita coisa da amamentação você usa depois, tá? Vou dar 2 exemplos. Eu tive 2 opções de recipiente de guardar leite. Eu comprei, primeiro, os saquinhos, tem uns saquinhos que você compra, eles são como se fosse aqueles ziplocs, pequenininho assim, tá? Essa era uma opção, eu comprei, nunca usei. E o outro que eu comprei foram uns potinhos que eles têm umas tampinhas. Gente, as opções são milhares no mercado. Não precisa. Ah, qual foi a marca? Não importa. Entra lá no Mercado Livre, qualquer lugar, coloca lá pote de armazenar leite, tá? O ideal da vida que fosse de vidro, né? Então, até hoje, se você for doar leite, né? Ele é pedido que você coloque lá num pote de vidro, de maionese, não sei o quê, porque o vidro é sempre a melhor opção para esses casos. Tá? Então não tem muito esse preciosismo assim de me dá a marca, quantos são, qual é a quantidade. Te acalma, tá? Tenha lá 2 potezinhos de vidro, de tampa, ou de vidro ou de plástico específico para isso, que é livre de BPA e etc e tal, né? E não é porque é para o leite, isso é para a vida, né? E aí, quando eu falo de aproveitar depois, pouco usei, né? Porque eu nem tirava tanto leite assim para armazenar. Hoje, os saquinhos que eu comprei para armazenar leite, eles estão servindo para guardar as máscaras que as minhas filhas levam para a escola, ótimo. tá? Botei lá, é o saquinho, aí eu botei o nome de cada uma, vai um saquinho vazio para guardar a máscara suja e um saquinho limpo com a máscara limpa. Então, hoje eles servem para isso. E os potinhos, aqueles potinhos lá, eu uso para gelatina para as crianças, porque eles têm uma tampinha e eles são de plástico. Eu uso para colocar granola para colocar dentro da minha lancheira que eu levo para cima e para baixo. Eu uso para colocar restinho de comida. Eles foram para minha cozinha para serem reaproveitados. Tá? Então, por isso que não tem que ter muito mimimi para isso, minha gente. Você precisa de ter lá um recipiente, como eu disse, a preferência que seja de vidro, né? Porque eles são melhores para higienizar e etc. Mas não tem muita coisa, não tem muito preciosismo para isso. Simone, então eu já compro isso? Cara, você pode comprar, não precisa fazer um estoque, não precisa ter 102 Tupperware, né, para guardar leite. Você pode ter aí 2 negocinhos, 3 negocinhos. Tô falando negocinho porque eu não sei se você vai optar pelo saquinho plástico, pelo pote, etc. E
caso você precise, em qualquer lugar você encontra isso. Então, tá aí, só para fechar isso, o que eu trabalho? Para com esse negócio de estoque, minha gente. Aí é estoque de fralda, é estoque de pote, é estoque de lenço umedecido, é estoque daquilo. Hoje, a gente tem tudo disponível. Então, o que acontecia antes? Se eu não trouxesse lá de fora aquele tanto de coisa, aquele tanto de pomada, ia me faltar, porque aqui no Brasil não tinha, né? Porque não tinha aquela pomada que eu queria, não tinha aquele remédio de cólica que eu queria. Não tem mais isso, acabou. Então a gente não precisa estocar absolutamente nada. Qualquer item que você me disser aqui, ó, vocês que estão me assistindo aqui com a Thaís, qualquer item do enxoval que você colocar aqui, e tal coisa, eu digo que você não precisa e eu justifico. Então essa é a mesma coisa. Não precisa estocar potinho, ter 1 milhão. Tenha 2, 3, veja se você vai usar, tá? Eu tô aqui dizendo que eu ordenhei, eu usei a bomba, eu fiz isso nas 2 gestações e nem saiu tanto leite assim que me desse tempo de congelar. Então, se eu usei um potinho nas 2 gestações, foi muita coisa, viu, Thaís? Então não é tão essencial de, meu Deus, e agora? Eu tô gestante, preciso comprar isso. Ótimo. Tô com você. Zero. Uma das polêmicas aí, a concha. E aí? Olá, de novo, hein, para ficar claro, não sou profissional da amamentação. Meu ponto de vista agora vai ser de mãe total, tá? Eu tive concha, viu, Thaís? Eu confesso, a primeira gestação, mãe velha, né? Eu tive filho mais velha, fui para os Estados Unidos, cheguei lá, enlouqueci dentro da roupa, falei, tudo que tiver nesse lugar aqui que é de enxoval eu vou levar. E aí vim linda com a minha concha da Avente, né? Achando que eu tava abafando. Cheguei aqui, a primeira coisa que a minha ginecologista obstetra falou, joga isso fora. Eu falei, não vou jogar nem a pau. Trouxe, eu vou usar. E aí, meu amor, o que aconteceu? Gente, agora é relato de mãe, tá? Aquilo abafa do nível, aquele leite caindo na concha que você precisa jogar fora, que você não pode dar pro bebê, aquele troço duro aqui na sua mama cheia, o seu bico do peito doendo. Olha, não serve para nada aquilo a não ser para te ajudar a te dar fungo e bactéria no seu peito. Para mais nada aquilo serve, né? Hoje a gente tem várias outras opções, inclusive muito mais simples, né, do que uma concha, que vão te ajudar muitíssimo mais. Então, assim, papo de a especialista vai falar, mas na época a minha médica falou, não use isso, isso vai só prejudicar, não tem qualquer benefício na concha. Então, Ótimo. foi isso, tá? Essa é meu relato. Estão perguntando o que é concha. 1 segundo que a minha tá aqui que eu não tô conseguindo alcançar. Rapidão. Pega. Pega, gente. Isso, risca do seu enxoval, tá? Calma que nós vamos falar de rosquinha. Calma, Isso. a gente vai falar de rosquinha. Na concha você já risca. Ó, olha lá, concha, tá? O que a Simone tava falando que acontece? Vou trazer meus peitos aqui. Mostra seus peitos, Thaís. A concha fica abafada, tá? Aperta a mama, fica caindo o leite aqui, né? Essa mama vai estar engurgitada, cheia. Além de apertar, né? E marcar essa mama, machucar, ela vai abafar. Isso. E aí, muitas pessoas não sabem. Igual tem candidíase vaginal, as mulheres também têm candidíase mamária. E o que o fungo gosta? De quente e úmido. O que a concha adora? deixar quente e úmido, tá? Então a concha é isso aqui, acho que não lembro o nome de quem perguntou, perdão, a Laís, tá? A gente não acha um item essencial para ter, não tem para quê, né? Quer falar mais alguma coisa? Não, aí a gente já até pode linkar, Tatá, com a rosquinha, né? Ah, mas aí o peito machucou. Por que acontece? Muita gente fala assim, eu vou usar a concha porque o meu bico do peito tá machucado, né? E aí me incomoda colocar às vezes o absorvente, depois a gente fala um pouquinho sobre o absorvente, e aí eu vou botar a concha, porque aí não molha o meu sutiã,
né? E não fica encostando no meu bico do peito. Se a gente está falando que a concha não é uma boa opção, qual seria a opção então, Thaís? Tcharam! Tcharam! A ro... Gente, a rosquinha de fralda, tá? É simples. E aí tem aquela questão também de gastar, né, Simone? Que a gente também traz a, a A organização economia, né? do mais, economia, do mais simples possível. A gente não precisa ter o que você falou, não precisa da marca, não precisa ser do melhor, precisa que te ajude, né? É. Então a rosquinha a gente faz com fralda de boca do bebê ou com meia. Você corta a meia aí na parte do dedo. No meu Instagram tem os vídeos que eu mostro ensinando. Não vou ensinar aqui agora pra gente não perder muito tempo. Mas para quem nunca viu a rosquinha, e é um item essencial que eu acho, creio que a Simone também acha, né? É um item, mas assim, a gente consegue fazer em casa. Fica assim. É. Né? Tem algumas É. lojas em Brasília que já vendem prontas, né? Então, hoje mesmo Uhum. eu fui, ela, não, eu já tenho. Tipo assim, ela comprou até de a Isso. amiga dela, ela, na verdade. Olha, ela nem gastou dinheiro. Ah, já peguei emprestada pronta. Olha que pessoa já organizada. Já pensou nas Pois rosquinhas? é. Aí eu falei, você comprou concha? Ela não. Eu falei, perfeito. Então, já a concha vai ficar assim, diminuindo o atrito do seu mamilo e sem abafar. Simples, Isso. tá? Isso. Então, A Amandinha tá até perguntando aqui, Tatá, para que serve a concha se é para armazenar leite? A última coisa que a concha faz, Amandinha, é armazenar leite, porque o leite que cai ali você tem que jogar fora. Você não pode aproveitar, você não pode dar para o bebê. Basicamente, nós gestantes, quando a gente pensa na concha, a gente pensa, cara, meu peito tá ferrado, eu não quero que ele encoste no sutiã porque tá machucado. Aí eu vou botar a concha, é a ideia brilhante que a gente tem, né? Só que a concha, ela vai te prejudicar, né? Porque ela pode dar fungo e etc e tal. Então, qual é a solução se o peito estiver machucado e você não quiser o atrito, né? Com o sutiã ou com a roupa? Essa rosquinha que a Thaís acabou de mostrar aí. a rosquinha e andar igual índio, igual a Simone falou, que ela era uma índia. Peito fora, peito fora. Fora, tá? É isso. E aí, vamos falar também sobre só mais um item aí que a gente não acha, né? Tão essencial aí para ainda comprar na gestação, que são as pomadas. Ah, Ou você comprou, o que você indica? comprei. Comprei, minha culpa, minha máxima culpa, gente. Eu não vou mentir, não vou fazer a louca, eu não tinha informação, agora eu tenho. Minha primeira gestação, voltei com a mala lotadíssima de pomada, aquela roxinha, né? Então você tem que passar de manhã, de tarde, de noite, antes de parir, depois de parir, você tem que passar aquilo o tempo todo. O que eu aprendi com isso, tá? Que não tem que ter pomada, não tem que ter preparação de seio, não tem que ter nada disso. O que salvou a minha vida, tá? Em relação à amamentação e o peito machucado. Todas as vezes que eu terminava de amamentar, eu ficava com o peito de fora um tempo, passava, né, Tatá? Nem foi a Thaís que me. Eu não sabia da existência de Thaís, hein? Eu teria sofrido ainda menos ainda. Pegava um pouquinho do próprio leite, passava no bico do peito, esperava secar e depois eu vestia o sutiã. Isso me salvou. Aí o que me salvou? Número 2, na segunda gestação. Isso continuou. Aí pronto, na segunda gestação não teve pomada, não teve nada disso. Mas eu descobri só na segunda gestação, Thaís, a possibilidade do laser, que também foi uma coisa legal. Mas, isso é um outro assunto, depois, né, de repente você fala sobre isso, mas não tem que ter pomada, não tem que ter nada. O que tem que ter? Um pouquinho do peito de fora, um pouquinho do leite no bico do peito, espera secar, veste a roupa e era isso. Tô certa ou tô errada? Sim, ótimo. Certo? Tudo que eu indico. Começou, veio o colosso, você tá no hospital e tudo mais, é passar o tempo inteiro. O tempo que você lembrar, que você tiver igual Índia e for antes de amamentar, passe aí esse colosso, esse leite, sempre em volta do mamilo. Ele vai ajudar a hidratar e ele vai ajudar a cicatrizar o que estiver doendo. Claro que uma fissura, né, que é um machucado com sangue, Uhum. muito. A gente hoje em dia, graças a Deus, tem aí o laser. Não é um milagre de Deus, Maravilhoso. mas ajuda a cicatrizar juntamente com ajustes de pega do bebê, principalmente, né?
Mas, enquanto isso, É. essa sensação de ardência, de sensibilidade, é passar o próprio leite. Quanto mais a gente encher de pomada ali, a gente vai deixar escorregadia para o Isso bebê, que eu ia falar. né? E também a gente começa a obstruir ductos. A gente vai passando pomada, pomada, camada, camada. Daqui a pouco começa a obstruir a saída do leite, tá? Eu era muito mais assim, ai meu Deus, pomada não, pelo amor de Deus. Tem pessoas que clinicamente foi visível de a gente ver melhor, mas a gente precisa saber como passar essa pomada. E aí é a organização, né, Simone? Eu comprei 700 pomadas e eu vou passar toda vez que eu quiser no peito. Não precisa disso. Por isso que não é um item essencial. Não tem pra quê, porque é a mesma coisa da bomba, a gente fica com essa ansiedade, que horas que eu vou passar, né? Se não tiver, tá tudo bem, você tem o seu leite, Não confia precisa. nele, ponto, tá? É. Então, Vai na fé. A Rê tá até falando aqui, ó, Tata, ela tá perguntando aqui, sempre devo lavar a mama antes e depois de oferecer o bebê? Não sei o que Thaís vai falar. Eu vou falar como mãe prática. Minha irmã, esquece desse negócio de lavar a mama. A menos que você tenha arrastado seu peito no chão, porque isso geralmente acontece no pós-parto, porque eu não sei o seu como é que vai ficar, mas o meu arrasta no chão hoje. Não tem que lavar a mama nenhuma para dar pro menino, não. Tirou o peito aqui, deu, guardou o peito aqui, era isso. Vamos pro sim, próximo. Não sei o que isso Thaís vai falar sobre isso. mesmo. O povo fica, ai meu Deus, se tiver caminhado, nanana. Ó, é peito, é peito. Não tem pra que É, lavar. Gente, é tentar entender aí. Quanto mais a gente lava, passa, seca, né? Passa fralda, passa pano, passa sabonete, passa creme, passa isso, a gente vai deixar mais sensível essa região e a gente não quer isso. A gente não passa não, quer. passa nada não, minha irmã. Pode ir pra guerra, dá pro menino mamar e era isso. Isso aí. Perfeito. Então vamos entrar agora nos nossos 5 itens que a gente ficou de trazer aqui, né? Que é o nosso tema aí. Que a gente vai falar um pouquinho agora sobre os 5 itens essenciais que a gente acha, né? Que a gente traz Uhum. durante a nossa jornada, nossa experiência. A gente trazer um pouquinho para todo mundo que tá aqui, ó. Todo mundo morreu de rir de você. É. Gente, a vida como ela é, tá? A vida como Ai, ela é. vida real de. É. Então vamos lá. Almofada. Ô, minha irmã, deixa eu falar sobre a almofada. Sou tão Ai, fã. Gravidinhas que estão aqui, gravidinhas, tentantes, né? Presta atenção que a tia vai falar. A almofada de amamentação, pelo amor de Dadai. Bota isso como item que você vai levar para a maternidade, minha irmã. De tão maravilhoso, de tão importante que eu acho. Ai, Simone, mas minha avó, mas minha amiga me falou que comprou e nunca usou. Foca aqui em mim, minha irmã. Deixa eu te falar um negócio para você. A almofada de amamentação, ela foi feita para aquilo. Que é aquilo? Amamentar. Então, a anatomia, o jeito que ela foi desenhada é para facilitar na nossa vida, tá? Então, o jeito que ela vem no seu corpo, o jeito que ela encaixa na sua cintura, te dá mais conforto para amamentar. E por que que isso é importante? Você não sabe como é esse bebê que está chegando. Se é um bebê que mama em 5 minutos, se é um bebê que mama em 2 horas. O que não pode acontecer, independente do ritmo do seu bebê, que você fique tocando a criança para mamar logo. Então você precisa ter conforto, né, nesse momento, que pode ser muito rápido ou pode ser demorado pra cacete. Então, assim, item para mim indispensável na vida de meu Deus, a almofada de amamentação. E digo mais, ela não serve só para amamentar. Ela serve para você acomodar o seu bebê para tomar um solzinho. Ela serve para eu fiz um post desse lá no Mãe de Cabo Rabo. Vocês vão lá procurar isso lá no feed. Para você botar o bebê sentadinho, quando ele começa a sentar, a almofada ela serve para acomodar o bebê sentadinho, serve para várias outras coisas. Mas imaginando que ela não servisse para mais nada, que ela só servisse para amamentar. É de fundamental importância. E por que que eu comecei a minha fala dizendo para você levar essa almofada para a maternidade? Quando tive minha primeira filha, claro que ninguém me falou isso, né? E aí tem lá o quê? Travesseiro. E aí você se vira com o travesseiro. Só que quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, se eu tivesse essa almofada lá no hospital, teria facilitado muito a minha vida. Então, quando eu tive a Helena, minha segunda filha, a almofada estava em cima da mala. Tá? Ai, Simone, mas é outro trambolho para levar. Minha irmã não reclama. Você precisa ter
ter as melhores condições para você amamentar, principalmente na hora que esse bebê nascer, tá? Então, dica número 1, tenha, obviamente. Número 2, leve para a maternidade. Aí eu recebo pergunta assim, Tatá, mas como é que eu escolho a almofada? Qual a marca? Porra de marca, número 1, qualquer uma. Agora, o que é importante? Que ela seja Peraí, deixa eu pegar um trem aqui qualquer. Que ela seja durinha, porque tem umas almofadas de amamentação que você põe o menino é o mesmo que nada. Então, assim, que ela seja firmezinha. Porque qual que é a intenção? Que você não tem que fazer isometria com o braço, ficar com o braço aqui ó, o tempo todo, e que ela seja firme para o bebê ficar perto do seu peito. Que seja confortável, tá? Então não importa a marca, mas você precisa saber se ela é de uma espuma mais confortávelzinha para você ter esse lance de conseguir colocar o bebê na almofada, ele ficar perto do seu peito, sem você ter que ficar firmando isso no braço. Ah, mas o bebê pesa 3 quilos, pesa 2 quilos e pouco. Segura 2 quilos aqui, ó, horas, para você ver como é que seu braço treme. Então, minha gente, não dispense a almofada de amamentação. A gente tem no mercado diversas opções. O custo-benefício é ótimo. Você não precisa pagar R$1.000 numa almofada. Entende? Então, chega aqui para a realidade, escolha uma, né, com uma boa espuma, né, Tatá? Mas não dispense esse item. Eu sou defensora ferrenha. Não me importa o que sua avó falou, que sua tia falou, que sua vizinha falou que não usou, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Minha irmã, adquira e use. Tá? Então também não faz sentido. Se você tem a almofada, toda vez que você vai amamentar, você pega seu travesseiro. Usa o item, né? Isso. Usa o item. Eu fui muito Perfeito. enfática, né? É porque eu Não, gosto mesmo do negócio. também, a gente nem combinou em nossas falas, eu amo a almofada de amamentação. E quando eu faço esses meus encontros aí na gestação também, eu sempre falo, leve a almofada. Ou então, no hospital que eu trabalho, eu sei que lá tem. Então eu falo, ó, se você não quiser algo a mais, não leve, porque lá tem. Mas assim que você chegar no quarto, peça, no telefone, ligue e peça. Porque às vezes eu escuto muito, é mais um trambolho, né? É, mais um. Se você quer o conforto, a gente precisa, né? Pois E é. a gente falando, né, de tamanho, eu vi algumas pessoas perguntando de tamanho, é isso, é aquilo. Ó, eu tô com a minha aqui, ela é bem fininha, tá? Aí, Simone, é muito isso também. Às vezes eu vou na casa, eu já olho, né, o lugar que vai amamentar, já olho também a almofada. Pra gente não falar também, nossa, essa aqui não é boa. A pessoa já comprou, coitada, né? Então, por isso, não tem a boa, não tem a ruim. Não, a que você comprar, a gente vai se adaptar. E claro, é o que você ela falou, vai ser tá? usada. Vai ser usada. Não dá pra ficar... Eu fui em uma casa que a mãe tinha comprado 3. E ela ficou, ai, não me adaptei com nada. Calma, compra uma. E é um momento difícil também, né, Simone? Porque assim, você compra a almofada grávida. E aí, pra você testar, fica aquela situação. Então, nem sempre é 100%. E aí, eu falo, faça as pazes com a sua almofada. Porque eu chego a olhar, a mãe tá com dor, tá com isso, tá com aquilo. Quando eu vou ver o posicionamento totalmente torto, totalmente troncho, e ela na isometria. E aí, amamentar não dói só no bico, não. Dói no ombro, dói na coluna e dói em tudo. É isso mesmo. Né? Então, eu tô aqui, ela é fininha. Bom, se você tá com essa almofada, a gente vai se adaptar de outra forma. Pode pegar o travesseiro? Pode. Mas não para apoiar o seu bebê. Para apoiar, talvez, a sua almofada também. Né? Para ela te ajudar. Mas ter a almofada, eu acho super essencial. E lá no hospital, eu sou dessas. O bebê, a mãe já chega, eu fico no alojamento conjunto, né? Nos quartos. Então, a mãe chega, eu já falo, vou pedir uma almofada para você, tá? Eu já dou a dica. E aí, teve um dia que eu pedi, eu ajudei a mãe e tal. E aí, o pediatra, ele, todo gente boa, fala, super gente boa e tal. Ele chegou no quarto, depois ele saiu. Thaís, eu sei que você botou a almofada lá nela, mas eu não gosto de almofada, não. Eu tirei. Eu falei, mas por quê? Quem tem que estar se sentindo confortável é a mãe. Deixa ela com a almofada. Enfim, gente, vocês... A nossa fala é muito igual aqui, que é essencial. Eu super amo a almofada. Tá, e aí só para completar esse negócio da almofada, e aí do ponto de vista organizacional, como algumas maternidades oferecem esse item,
logo, quando você escolher a maternidade que você vai ter o seu bebê, não só a almofada, você precisa pegar uma lista com a maternidade do que ela já disponibiliza. Então, por exemplo, já disponibiliza a almofada, óbvio que você né, não vai precisar levar. Já disponibiliza toalha, fralda descartável, né, aí já indo um pouquinho mais, né, a questão do enxoval. Então, verifique na maternidade que você escolheu para ter o seu bebê, o que eles disponibilizam, tá? No meu caso, a maternidade que eu escolhi, ela disponibilizava várias coisas. Mas eu não tinha a opção da almofada, por exemplo. Tá? Então, check. A almofada é indispensável aqui na nossa opinião. Né, Tatá? Perfeito, sim. Que mais? A poltrona. Também muitas pessoas perguntam. É o Twitter, né, minha irmã? É o Twitter. Ai, mas a minha amiga falou que comprou, gastou uma grana na poltrona e nunca usou. Eu não vou falar o que eu sempre falo, porque aqui não pode. Eu já tô até falando palavrão demais. Mas, ó, gente, minha experiência. E aí a gente vai falar de alguns pontos de vista, tá? Minha experiência primeiro. Usei e uso muito. Contei para vocês que eu praticamente não amamentei, mas, por exemplo, hoje a minha poltrona, que é a mesma que eu comprei lá quando Manuela nasceu, tá no quarto da Helena. A Helena toma mamadeira, então eu uso a poltrona sim, porque a gente tem lá um, um ritmo, né, de sono, que ela vai pro quarto, eu dou a mamadeira na poltrona e tal. Então eu usei muito e ainda uso. Por que eu usei muito? Porque eu defini um espaço para eu amamentar dentro da minha casa. E esse espaço era onde a poltrona estava. Então eu preparei tudo. Então tem a poltrona, tem o puff para você colocar o seu pezinho, tem uma mesinha de apoio, tem um abajur, uma luz mais fraquinha, tem uma tomada para você botar o seu celular, tem uma garrafa d'água para você tomar quando você estiver amamentando. Eu defini que aquele lugar era o lugar de eu amamentar em casa. Mas aí, Tata, eu recebo assim, Simone, o meu espaço é muito pequeno, eu não vou conseguir colocar poltrona. Aí eu digo, problema sem solução, resolvido está. Se você não tem espaço, não tem como eu falar, tem que comprar poltrona, se vira, derruba uma parede. Não existe. Então, o que eu digo? No espaço que você tem, nos cômodos que você disponibiliza, defina qual será o seu lugar de amamentar. Então, se o único lugar que você tem é a sua cama, deixa tudo preparado, então, do lado da sua cama. Quando a gente fala, quando eu, pelo menos, falo de poltrona, é claro, eu estou falando de um móvel, mas vai um pouco além do móvel. É o lugar que você escolheu na sua casa para que isso fosse feito, tá? Principalmente nos primeiros meses, eu até falo, é importante que você tenha um lugarzinho definido, que você não amamente o bebê em qualquer lugar da casa, porque vocês estão aprendendo sobre isso. Ele está aprendendo como que funciona o mundo, ele está aprendendo a se alimentar, você está aprendendo a ser mãe. Então, todas as vezes que chegou o momento do bebê mamar, você ter seu lugar pré-definido para isso, já vai te ajudar demais. Mas sim, eu, Simone, sou muito fã de poltrona. Sempre digo para as minhas alunas, escolha uma poltrona confortável, não precisa ser de R$ 1 milhão, mas que seja confortável, que tenha braço, que você consiga se encostar, que tenha um puffzinho para você colocar o pé, tá, gente? Principalmente nos primeiros dias, a gente fica um pouco inchado, um pouco retida. O conforto do pezinho esticado te dá mais tranquilidade nesse momento. E é isso. Ótimo. Eu também, a mesma coisa, também penso assim, de que você tem que ter um lugar para você amamentar. É o que você falou, né? Ah, eu moro num lugar pequeno, não tem condições eu ter uma poltrona. Tudo bem, então a gente vai fazer a sua cama, que ela seja a sua poltrona, ponto. Isso, Né? isso. Nada de amamentação, com os travesseiros Sempre. volta, com uma mesinha de cabeceira do lado, que vai ter sim a água, porque dá sede, porque vai ter um lugar para botar abajur, um lugar para botar o celular, enfim. A gente vai inventar uma poltrona. Ah, mas eu só tenho... Eu fui uma paciente que, eu tenho essa cadeira que era da minha avó, ela reformou, que era o que cabia na casa dela. Ela fez uma poltrona. E, novamente, né? Organização é tudo, é você já pensar. Vai ser a melhor marca, a maior de todas. Não, gente. Você precisa estar confortável naquele momento, mas não para tanto. Não precisa ser aquela cadeira do Papai Noel, né? A Serena tá falando que pro marido foi imprescindível porque ele dormiu muito na poltrona. Até hoje, Serena, a gente dorme. Às vezes a Helena tem insônias. Eu vou pra lá, minha irmã, ligo meu telefone naquela luz baixa, fico assistindo série até ela dormir e fico lá na poltrona.
tá? Então, olha, vai até lá longe. E aí a Carol aqui, tá falando, ó, livre demanda e bebê no quarto com a mãe. Levanta e vai pra poltrona. Posso falar da minha experiência sobre isso, tá, Carol? Não, assim, não necessariamente. Assim, ó, estamos falando de uma mamá que vai acontecer 3 horas da manhã, o bebê já tá ali no seu quarto, né? Dá o seu mamazinho ali, não tem pra que você levantar pra isso, né? Agora, durante o dia, por exemplo, o dia tá acontecendo, as coisas estão acontecendo. Ah, vou dar um mamazinho, vai lá pra sua poltrona, né? Não tem que ser engessado, tá, Carol? Tem que ser uma coisa assim. Agora, eu estou 3 horas da manhã morrendo de sono, eu vou levantar porque é o lugar de dar mamar é na poltrona? Não necessariamente, você pode dar mamar até deitada, dependendo do nível do seu cansaço. Deita lá, bota o bebê para mamar e era isso. Sim. Eu falo isso também, eu falo só, Simone, nessa questão de onde vai amamentar ou não. Se você, o que eu vejo, tá? Já na minha vivência aí dos meus atendimentos. Uhum, Quando a mãe tá com o peito muito fissurado, eu tenho medo de é dar, isso. sabe? E assim, de dar esse mamar na cama, escuro, sem muito apoio Isso. ali, é um pouquinho perigoso. Eu Então, tô, tem todo sentido isso mesmo, Tatá. Eu tô falando numa situação normal de temperatura e pressão. Eu acredito, inclusive, Tatá, que, por exemplo, Carol, tá lá na primeira semana, às vezes fissurou o peito. Na hora que acordar para dar uma mamar, nem você vai querer que seja na sua cama. Você quer um lugar mais seguro, mais claro, que você consiga enxergar o que está acontecendo. Vai ser até natural isso para você, viu, Carol? porque à noite, eu brinco, à noite é onde tudo acontece. Né? É, Gente, eu tô com o cabelo embolado aqui, deixa eu arrumar. À noite é onde tudo acontece, né? Ah, o sono vem, né? A preguiça ali, o corpo tá, meu Deus do céu. E não pode, gente. cansaço mesmo, né, minha irmã? Cansaço do cacete. Ah, É tenso. é. Enfim, vamos lá, o sutiã. Nosso terceiro Ah, item aí. sutiã. Sutiã é legal. Sutiã é fundamental, tá, gente? A gente não tem muito o que falar. Você precisa de sutiã de amamentação, ponto. Não tem como você usar o sutiã normal, que você vai levantar o sutiã, um negócio que não faz o menor sentido. Agora, o que eu digo sobre o sutiã, tá? Você não precisa ter uma coleção de sutiãs. Vira e mexe, as minhas alunas perguntam, quantos? Né? Eu, Simone, tive 5. 5, tá? Tive 5. Nada mais do que isso. Então, o que que eu fiz? Eu comprei lá um sutiã branquinho, um sutiã pretinho, esses, cadê? Tipo, né, normais, esse aqui é normal, óbvio, mas com uma alcinha branquinha, uma alcinha pretinha, e aí você sabe o que que eu fiz? Vou contar pra vocês aqui o bizu. Fui lá nas Americanas, aí quando você vai lá nas lingeries das Americanas, já cansei de mostrar isso lá no Mãe de Cabo a Rabo. Tem lá Demilos. Aí a Demilos tem lá um cabidezinho que vem 2 sutiãs de amamentação de algodão, extremamente confortável, sabe? Comprei desses kitzinhos lá. Gente, custa lá 20 conto cada sutiã. Segurou minha onda até eu terminar de amamentar. Então eu comprei lá 2 sutiãs mais bonitinhos, digamos assim, tá? E depois o resto eu fui lá nas Americanas e comprei esses kitzinhos da Demilos, que são sutiãs de algodãozinho mesmo, não tem nada poliéster, não tem nada assim, não tem renda, não tem ferrinho, não tem nada disso. Extremamente confortável. Porque você tem que lembrar o seguinte, tá, minha irmã? Tu vai dormir com sutiã. Você não, hoje, como é que funciona hoje que você não tem filho? Chegou em casa, a primeira coisa que você faz, arranca o sutiã, né? Pra ficar confortável. Ó, amor, quando você estiver amamentando, Não tá? vai dar. Geralmente não acontece isso. Seu peito tá maior, tá mais pesado, às vezes tá pingando leite. Então você fica com o sutiã o tempo todo. Então, escolha de lugar para sutiãs confortáveis, que não fiquem te machucando. Se você tem uma mama já um pouco maior, opte por sutiã que tem aquela alça mais larguinha, porque o que você precisa se preocupar agora, né? Agora que eu digo enquanto você estiver amamentando. Conforto. Você precisa se preocupar com conforto, tá? Que seja fácil de você tirar aqui o pininho, de você. Olha, não inventa moda, gente. Não vai para aquele sutiã que o negócio que tem que ter um livro para você dar conta de abrir o sutiã. Então, assim, coisa básica, simples, prática e confortável. Sim. Ou Tá? então aqueles que tem 5 sutiãs.
Ótimo. Ou então aqueles que tem bojo, né? Arame embaixo. É Pelo difícil até amor dar de uma desconfortável. Deus. A gente precisa de conforto da mãe. Também, né? Pensando aí no meu lado, de ajudar a mãe. Fica aquele bojo por baixo, em cima do rosto do bebê, aquela confusão. Então não é confortável Gente, nem. aquilo vai te dar nos nervos. Aquilo vai te dar nos nervos. Você vai sambar esse sutiã no meio do mato. No primeiro dia que sua mama estiver lotada de leite, seu bico estiver doendo, aquele ferro batendo no rosto do bebê. Olha, tinha dia, Confusão. Tatá. Não, tinha dia, você sabe o que que eu fazia, gente? Sabe top de academia? Aquele top de academia mais confortável? Então, Não é a melhor opção, não, tá? Longe de ser a melhor opção. Inclusive, agora eu tava vendo esses dias que tem aqueles modelos de top, só que para amamentação, que eu achei o máximo. Porque aí é bem maior, né? Não tem aquela alça fininha. Então, assim, vá no seu conforto. Aposte em sutiãs confortáveis. Beleza, a gente vê depois que passar essa fase. isso, exatamente. Puxando Ó, pra o- Manu, deixa eu só responder Manu aqui, Tata, que ela tá perguntando quando devo comprar o sutiã, já que a mama vai crescendo na gestação. O que que eu recomendo? Aí, Tata, vê se compartilha. Eu comprei e eu indico que as minhas alunas comprem ali no 7º mês, tá? No 7º mês ali pra frente. Não no nono, porque você já tem que estar pronta. Mas a partir do 7º mês. Pode ser que sua mama ainda cresça um pouco mais? Pode, mas às vezes é um pouquinho mais. Ela não vai dar uma estilingada de crescimento muito depois disso. Então, a partir do 7º mês. Se você comprar muito antes, Manu, acontece isso. Às vezes ainda tá. Pode ser que a mama cresça mais e você não vai acertar no tamanho, digamos assim. e mesmo com a fase da pojadura, né, que a mama aumente, aumenta bastante, mas é daquele jeito. Ou você vai ficar Diminui. sem o sutiã naqueles primeiros dias, ou também hoje, Simone, tem aquele, como é que fala? Que a gente compra, que aumenta Pra extensor, né? O extensor. outros, dependendo se for igual um topzinho, não vai ter. Mas alguns tem esse extensor que pode ajudar, né? Mas Talvez. sempre. Ó, gente, Manu, presta atenção aqui, ó. Você comprou o sutiã, tá? Ah, vou comprar ali 7º mês. Simone falou aquele dia, eu vou comprar 7º mês. Comprou. Menino nasceu, veio a pojadura, seu peito ficou gigante, que o sutiã ficou no meio do peito. Relaxa, porque o que acontece? Quando vem a pojadura, o peito enche muito, mas a tendência é que ele vá esvaziando um pouco, né? Ele vai voltando ao normal, né? Sim, Foi isso que aconteceu comigo. Então veio a pojadura, meu peito virou uma caixa e depois ele foi diminuindo e entrando no sutiã de novo. perfeito. E aí você falou um pouquinho, né, que não, vocês não vão ficar sem sutiã. Vai ficar, né, peito pesado e peito pingando também, tá, gente? Não são todas as mulheres que vai ficar pingando. E eu recebo mensagem, ai, meu peito não tá pingando, o que que eu faço? Não é normal? Tem gente que não fica pingando, né? Já vi várias mulheres que não ficaram pingando. E aí, se ficar pingando, eu não vou falar de novo da rosquinha, a gente falou aí, A né? gente já Um falou. pouquinho antes, Uhum. esse que a gente traz aqui. E aí eu coloquei como o último item aí, essencial, que também é um pouco polêmico aí, o absorvente. Uhum. Absorvente. Quer falar um pouco? Eu quero. O absorvente foi o seguinte, eu usei pra caramba, tá? Por que que ele é polêmico, né, Tatá? E aí você vai falar um pouco mais do ponto de vista da profissional. O absorvente do peito é o absorvente que a gente usa, não é o mesmo, né? Mas tem a mesma função do absorvente de menstruação. Você fica com aquele mesmo absorvente o dia inteiro, né? Não fica. Então, assim, o que que é o ideal? Todas as vezes que você vai ao banheiro, você troca o diabo do absorvente, bota um absorvente limpinho e tal. Dinâmica tem que ser a mesma com o absorvente do peito. Então, o que que eu fazia, tá? Eu usei muito absorvente porque o meu peito, eu espirrava e ia leite lá na pessoa do outro lado. Eu terminava de tomar banho e continuava o peito pingando. Mas eu não tenho relatos de roupas molhadas, pijamas molhados. Eu sempre eu usava muito absorvente. Mas qual era a minha preocupação? Eu trocava toda hora. Então estava sempre com o absorvente limpinho. E não só isso. Lembra que eu falei que eu terminava de amamentar, deixava o peito de fora, passava o leitinho, esperava secar um pouquinho, depois eu vestia o sutiã. Então era um ritual. E isso me ajudou muito. Então, para não dar ruim, e aí a Tata vai falar sobre o que pode dar ruim, eu trocava o absorvente toda hora. Qual marca, Simone, do absorvente? Eu trouxe.
Avente. Porque eu comprei tudo da Avente, que eu fui lá fora com o país. Tem pra tudo que é lugar agora. Vai na farmácia, procura lá na prateleira. Absorvente de seio lá. Não sei nem como é que chama esse negócio direito. Mas acho que é absorvente de seio. Tem lá 1 milhão de opções. Acabou. Sem drama. E vende em caixa. Monte. Ó, isso que você falou. Já não precisa comprar um fardo. Tá? Não precisa comprar um fardo. Uma amiga minha que foi comigo na época que eu fui ter a Manu, ela trouxe uma mala de absorvente de peito. Tinha mais de 1.000 absorventes. Sabe quanto ela usou? Acho que ela usou. Não, ela não tem até hoje porque ela saiu dando pra todo mundo. Chegava até homem lá, ela falava, quer uns absorventes de peito? Não. Ela deve ter usado, gente, uns 20 no máximo, porque ela não teve problema do leite ficar vazando. Compre uma caixinha. Uma. Tá? Sim. E aí você experimenta, vê como é que vai ser pra você. Precisou de mais? A mesma coisa. E Continua também comprando, caso precise. isso, perfeito. E também não é ficar nessa ansiedade, né? Ai, vou usar. Eu vejo muito no hospital que eu trabalho, quando eu vou avaliar a mama, no primeiro dia a mulher já tá com absorvente. Porque alguém falou pra ela que tinha que ter um absorvente no peito. Não tá vazando, não tá acontecendo nada nesse dia. Mas ela tá com absorvente no peito. Pra quê, meu povo? Não Não precisa de. precisa. É a mesma Relaxa. bomba aí que eu acho. Claro, a gente trouxe como um item essencial, Simone, porque eu sou mais assim de não use do que use. Mas eu também vivo a realidade das minhas pacientes e é o tempo inteiro. Tá bom, mas e tá pingando. E o que, que eu faço? Vou pro pediatra. Vou com a roupa toda suja? A É. rosquinha segurando. Chega uma hora que a rosquinha não segura mesmo. Se você tá com uma produção bem aumentada aí nesses primeiros dias, e aí, o que eu faço? Gente, é um absorvente, infelizmente. Né? É. É um É isso. absorvente. É isso. Você falou, como é que informação é tudo. E principalmente gestantes, vocês que estão aqui. E quem já tá amamentando, tá usando aí, saber também, né? O que que causa? O que que pode causar? A mesma coisa que a concha. Fungo e bactéria. Porque fica abafado, fica úmido. A mesma coisa da concha. A concha ainda força um pouquinho a mama, né? Trazendo ali um desconforto na pressão. O absorvente não. O absorvente, quando está com a mama machucada, sangrando, doída, ele vai grudar e vai tirar a sua alma. E todo o ajuste que a gente está fazendo, às vezes com o laser e da pega do bebê, vai para o beleléu. Porque a É. gente acreditou, tá super indo, super bem. Aí você bota absorvente, depois tira com aquele absorvente seco, tira É uma igual gota. machucado, gente. Ralou o joelho, botou ali um curativo. Na hora que você vai tirar, tá pregado no dodói. A mesma coisa no peito, a mesma coisa. Tá? Então, assim, tá com a fissura ou não tá, tá com a sensibilidade, enfim. Rosquinha. Ah, mas tá, então tá fissurado e eu tenho que ir pro pediatra e não quero que vaze. Talvez você pode tentar colocar absorvente, né, atrás da rosquinha para que não vaze. A gente vai inventando aí. A gente inventa na hora, não tem como. Passa uma pomada. Nesse caso, de repente, passa uma pomada para ficar úmido. Vai lá rapidinho, quando você voltar, você tira esse negócio, Tudo com né? muito, tudo com informação a gente consegue fazer, né, ter uma prevenção de tudo, né, de qualquer coisa. É, Informação é. o que você mais precisa para se prevenir. E então eu Isso. preciso usar absorvente. Ok. Mas molhou, trocou. O que a Simone falou. Molhou, trocou, molhou, trocou, molhou, trocou o tempo inteiro. É até mais fácil É. de nosso absorvente de menstruação, né? Oh, Que a gente porra, nem se compara. enfiou aqui, tirou, pronto. Não tem Nem se erro. compara. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, assim, ó, real mesmo, tá? Se eu puder dar uma dica de tudo que a gente falou aqui hoje, de verdade, eu admiro muito o trabalho da Thaís. Eu conheci a Thaís não tem muito tempo, infelizmente, admiro demais. Mas por tudo que eu vejo com as minhas alunas, com as minhas clientes de consultoria, com as minhas amigas que estão à minha volta, a amamentação é o momento mais crítico que nós, puérperas, vivemos logo que o nosso bebê nasce. Eu não consigo comparar. Ah, mas por exemplo, eu fiz uma cesárea, eu fiz duas, tá? Ah, mas a cesárea é muito difícil. A cesárea é mole frente à amamentação. Então, se eu puder te dar uma dica, se informe, esteja dentro do curso da Thaís,
Se não for o caso, consuma o conteúdo que a Thaís tem para entregar. Se informe sobre a possibilidade de ter uma profissional dessa. E aí, quando eu te falo sobre isso, eu estou falando inclusive do ponto de vista financeiro. Já pergunta quanto custa, para você já ter esse dinheiro separado. Lá no meu curso, eu falo sempre sobre essa programação financeira. Né? Aí, ai, Simone, mas toda hora você fica falando de dinheiro, de dinheiro. Sim, mas o que é de graça quando a gente está falando de gestação? Né? Ainda que você vá ter seu bebê no SUS. Então, é um monte de despesa que a gente tem. Então, se você pretende, né? E eu super indicaria que você tenha a ajuda de uma profissional de amamentação, já procure saber quanto é que custa, já reserve esse dinheiro. Agora, não abra mão da informação. Não abra mão. Isso não vai evitar que você viva todas essas questões, mas vai facilitar muito a sua vida. Sim. E muitas coisas que a gente falou aqui também, Simone, só pegando o gancho aí de questão, né, financeira, de informação que a gente precisa, eu falo também no meu curso detalhadamente. Então, às vezes, né, é importante a gente estar aqui se informando pra gente comprar um curso, né, com o seu curso também, comprar um curso e você ter todas essas informações do que o bebê chegar, ter peito machucado, ter dificuldade, é bebê chorando, é mãe chorando, aquela confusão. E aí você tem o que você falou, a agenda né, de consultora de amamentação, graças a Deus a minha é cheia, mas eu também trabalho em hospital, então não é qualquer hora que a gente pode, né? Quando eu posso, eu atendo até domingo, quando eu não tô de plantão, a gente se vira nos 30. Mas é nesse desespero aí que a gente fala, ai meu Deus, mas eu quero agora, consultora, e agora? Eu pagaria qualquer preço. Eu pagaria qualquer preço para ter essa ajuda agora. Né? Entendeu? Você tem escolha, né, minha gente? Você tem escolha. Se você olha lá para frente, pessoas da sua convivência falam assim, mas a minha mãe teve 12 filhos, nunca precisou. A gente vive num outro momento, a gente é cheio de informação, a gente é cheio de possibilidades e a gente não precisa, nos dias de hoje, viver o que as nossas mães, que as nossas avós passaram por falta de informação, às vezes por falta de condição e etc. Né? Então, hoje, inclusive com a ajuda de rede social, a gente consegue ter muito mais informação e muito mais ajuda. O pós-parto, o puerpério, ele pode sim ser mais tranquilo, ainda que você passe por essas situações. Sim, tá? sim, com certeza. E aí, só para lembrar, terminar aí da minha maratona que está chegando, quero todo mundo lá. Essas lives que eu tenho, né, que eu fiz aí desde a semana passada, e tô trazendo convidados super especiais e super capacitados e que eu sou muito fã, como a Simone tá aqui comigo hoje. Tô trazendo pra gente se aquecer aí, já entender um pouquinho mais. Gestantes, vocês que estão aqui, vão lá no perfil da Simone também, Mãe de Cabarrabo. É só isso, gente, @Mãe de Cabarrabo. Pode, né? A Simone, eu tenho certeza que ela é que nem eu. Responde mensagem, responde direct. O que precisar, a gente tá aqui. E segue também as informações dela, que são muito, muito maravilhosas. Quando eu tiver meu filho, eu tenho certeza de quem eu vou procurar. Porque a gente fica... Tamo junto, Tatá. Fora, né? Então, se vocês que estão aqui ainda não se inscreveram na minha maratona, o link tá na minha bio. Corre lá, se inscreve, pra gente aprender um pouquinho mais também. E muito obrigada, Simone, mais uma vez. Beijo, obrigada pelo convite. Obrigada, minha gente, pela presença. E o que vocês precisarem da gente, a gente está aqui à disposição para ajudar nessa jornada que a gente sabe que não é tranquilo, não é fácil, mas é de muita alegria. Beijo para todo mundo, boa noite. Daniele falou, conheci a Thaís através da Simone, duas lindas. Ó, que coisa boa! Aí. Bom demais. Beijo, meninas! Beijo, tchau, Tatá, tchau. Obrigada, viu? Sucesso aí! Sucesso você também. Um beijo, obrigada.